Aos meus irmãos e aos meus amigos, desejamos a todos vocês um feliz dia na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante da sua palavra mais uma vez para mais uma mensagem da palavra dele, baseado ainda neste assunto que estamos falando sobre prestação de contas. Um versículo lindo que nós lemos aqui há mais ou menos 22, 23 mensagens anteriores que deu o tema deste assunto, foi na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vocês devem estar lembrados, só para refrescar aqui a sua mente, quando Paulo escreveu no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Ele disse: rogamo-vos, irmãos, pela vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Portanto, a partir daí nós começamos a falar sobre encontro marcado, e dentro do encontro marcado nós mostramos que esse encontro marcado é dado através da ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação dos vivos, juntos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, para estarmos ali com o Senhor. E isso se dará por ocasião da volta de Jesus ao mundo, o que eu creio que não está longe. Acredito, segundo a palavra de Deus, que está muito, muito próximo. Mas nós temos mostrado agora nas últimas mensagens, inclusive na mensagem anterior, nós mostramos sobre a prestação de contas, o assunto a ser tratado diante do tribunal de Cristo, as nossas obras. E nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, quando escreveu o apóstolo Paulo: porque é necessário que todos nós, está falando do mundo salvo, ele disse, todos nós, os salvos, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então fica muito claro os textos quando mostram que o que Jesus vai tratar conosco naquela reunião, que está em pauta naquela reunião, as obras dos salvos. Aqueles que um dia receberam Jesus como Salvador, são salvos em Cristo Jesus pela graça de Deus, mediante a fé no sacrifício de Cristo, e agora estão esperando a volta dele ao mundo para sermos arrebatados. Então todos estes estarão um dia diante do tribunal de Cristo, não do tribunal de Deus, mas do tribunal de Cristo. O tribunal de Deus será tratado em outras mensagens. Porém, nós estamos tratando do tribunal de Cristo, e aqui se trata de uma reunião com Jesus e os salvos. Todos comparecerão diante dele para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Se lembra que nós mostramos também em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, quando o próprio Jesus foi quem disse, João escreveu: eis que cedo venho, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Muito claro o texto, os textos que mostram que esta reunião será para tratar das nossas obras. Como dissemos, não é um assunto condenatório, não é um assunto para condenação, porque aqui se trata de pessoas salvas. Porém, se tratará de uma avaliação das obras de todos os salvos. Talvez o irmão em Cristo tenha uma pergunta, como alguém já fez para mim. Bens, como Deus pode saber tudo aquilo que eu faço, se há coisas que eu nunca disse para ninguém? Se há coisas que eu fiz na minha vida que minha esposa não sabe, meu esposo não sabe, meu pai não sabe, minha mãe não sabe, meu filho não sabe, nem a sociedade sabe, porque até hoje eu mantive isto em segredo e não contei isso para ninguém. Como Deus vai saber, ou como Jesus vai saber naqueles dias, ou naquele dia da prestação de contas, o que eu fiz para tratar comigo sobre este assunto? Bens, eu não tenho resposta a essa pergunta, porém eu te garanto que a Bíblia, a palavra de Deus, tem resposta para todas as nossas indagações. Também eu sei que há coisas
que eu fiz, que você fez, que estamos fazendo, que ninguém sabe. Apenas nós sabemos, mas Jesus sabe. A Bíblia Sagrada diz isto com muita clareza. Vamos para alguns textos da palavra de Deus? Vamos lá então. Se quiser anotar, anote, se não, você pode pegar a sua Bíblia e nos acompanhar nesses textos que são realmente muito claros nesta área. Bem, vejamos, por exemplo, João capítulo 8, versículo 12. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que Jesus está dizendo? Que ele, como luz, nós estamos na claridade. Nós estamos debaixo dos seus olhares santos e poderosos. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele está tratando com pessoas salvas. Aquele que me segue é o detalhe do versículo. Aquele que está me seguindo, aquele que é meu discípulo, ele não andará em trevas. Ele não está em trevas. Porque eu sou a luz. Ele terá a luz da vida. Portanto, se ele vai tratar conosco sobre assuntos desta vida, de acordo, segundo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que para recebermos segundo o que tivemos feito por meio do corpo, ele está tratando de vida aqui na terra. Portanto, João, capítulo 8, verso 12, diz que ele é a luz da vida. A luz desta vida, enquanto estamos aqui, nada será feito fora da luz, porque ele é a luz e ele está em todos os cantos do planeta Terra ao mesmo tempo. Ele é onisciente. Bem, vamos falar sobre esse assunto depois no final da mensagem. Mas vamos vermos mais um texto que nos deixa muito esclarecido quando se trata da onisciência, da onisciência de Deus. Deus é o único ser onisciente neste mundo. Eu quero ler desta vez Daniel no capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 22, se você puder me acompanhar, por favor, o que Deus fala sobre ele mesmo, sobre o Senhor Jesus. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, porque João 8,12 diz que ele é a luz. Então ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É interessante os detalhes do texto escrito pelo profeta Daniel, quando ele se refere sobre o Senhor Jesus. Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas, ele tem conhecimento, onisciência. Ele tem conhecimento do que está em trevas e com ele mora a luz. Será possível se esconder alguma coisa aos olhos de Deus? Muito difícil. Jesus está atento a todos os momentos, instantes e obras da nossa vida. João, no capítulo 1, apresentou Jesus como sendo a luz do mundo, aquele que veio para iluminar a todo mundo. Quando ele fala a todo mundo, está falando sobre os habitantes do globo terrestre. Portanto, parece-me que não há como escapar do julgamento de Deus baseado nas obras que fizemos aqui neste mundo, como salvos em Cristo. Bem, vamos para um outro texto que eu julgo ser muito interessante, que está no Salmo 139. O salmista escreveu esse salmo, e esse salmo realmente é muito interessante. É um salmo de Davi, aquele que um dia escreveu o Salmo 51, revelando para Deus os seus pecados e dizendo: Senhor, contra ti somente pequei, e diante de mim sempre estão os meus pecados. Esse mesmo salmista, ele escreveu o Salmo 139, e eu gostaria de ler alguns versículos desse capítulo. Na verdade, é até o versículo 12. Vamos fazer apenas a leitura para ganharmos o tempo. São textos claros quando fala sobre a onisciência de Deus. Bem, falar em onisciência, o que é onisciência? É um atributo que somente Deus tem. Somente Deus é, aliás. Deus não tem, Deus é onisciente. Porque a onisciência não está
contida em Jesus. Mas Jesus é a própria onisciência, quer dizer, ele sabe todas as coisas sem que nós tenhamos feito. Ele sabe todas as coisas sem que elas existam, ou existem, portanto, ou existam, na verdade. Portanto, ele conhece o profundo e escondido. Vamos ver o que diz o salmista? É muito mais proveitoso lermos aqui do que as minhas próprias palavras. Olha o que diz aqui o salmista no Salmo 139, eu vou ler de 1 a 12 e em seguida a abertura do versículo 16. Escute, por favor. Senhor, tu me sondaste e me conheces. O salmista começa dizendo que Deus lhe sonda por dentro e lhe conhece. Aí ele continua dizendo no verso 2, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Este de longe não quer dizer a distância, porque Deus nunca está distante. Ele sempre está perto. Ele disse em Mateus capítulo 28, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse outra vez, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Em espírito, ele habita em nós. Ele disse isto, eu estarei com vocês e habitarei em vocês. Portanto, a palavra longe é para dizer que muito antes que nós pratiquemos as obras, ele já sabe de tudo que iria ser feito. A continuação do texto vai deixar muito claro isso aí. O verso 3 ele diz, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Verso 4, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Então, de longe ele conhece, muito antecipadamente ele conhece os meus pensamentos, a intenção do meu coração, as palavras que eu vou proferir, ainda que elas não sejam proferidas, para Deus não faz diferença, para Jesus não fará diferença. São essas obras pelas quais estaremos prestando contas diante do Senhor no tribunal de Cristo. Verso 5 ele diz, tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Verso 6, tal conhecimento é maravilhoso para mim, ou seja, tal conhecimento para mim é maravilhosíssimo, não tão alto que eu não posso atingir. Agora ele começa no versículo 7 fazendo um discernimento e uma declaração da onisciência, da onipresença de Deus. Deus, além de ser onisciente, ele é onipresente, ele está presente. Olha o que ele diz, para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama no inferno, quer dizer, nas partes mais baixas da terra, eis que ali tu também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite e a luz à roda de mim, ou seja, então a noite será luz à roda de mim. Parece que não há jeito de se esconder, mesmo diante dos olhos do Senhor. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pelo que se vê na Bíblia Sagrada, não há como escondermos de Deus os nossos feitos, as nossas obras, sejam por pensamentos, palavras ou por ações. Ainda o versículo 16, o salmista diz, na abertura do verso 16, os teus olhos me viram, ouviram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Portanto, ele está dizendo, Senhor, quando eu ainda estava em forma de embrião, o Senhor me viste, o Senhor me viu naquele momento, o Senhor estava me vendo, os teus olhos conhecem o profundo e escondido. Portanto, parece não haver, na verdade, nenhuma maneira como se fugir da presença de Deus quando estamos realizando os nossos atos. Por final,
Eu quero mostrar ainda um texto que está no capítulo 4 de Hebreus. Hebreus, no capítulo 4, olha o que diz aqui o escritor aos Hebreus. Ele está falando ainda sobre a onisciência e a onipresença de Deus. No capítulo 4, versículo 13 de Hebreus, escreveu o escritor: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Portanto, meus irmãos amados, não há como fugir do julgamento do Senhor Jesus no ato diante do trono branco. As nossas obras serão reveladas, porque Ele conhece, Ele sabe, Ele anotou, Ele tem tudo escrito. Portanto, Ele não cometerá um equívoco naquele momento. Não. Agora, finalizando aqui, tem um texto que é muito interessante, referindo-se ao Senhor Jesus como sendo a palavra de Deus. Lá no capítulo 1 de Gênesis, ele é apresentado como o verbo de Deus. No capítulo 1 de João, ele é apresentado como a palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E aqui o escritor aos Hebreus, ele mostra Jesus como sendo o verbo, a palavra de Deus, primeiro nome do Senhor Jesus. Por que tudo isso fica tão revelado e tão nítido aos olhos do Senhor Jesus? Porque ele é a palavra, e a palavra de Deus é o próprio Jesus. E o próprio Jesus é aquele que conhece, aquele que revela, aquele que vai o mais profundo do nosso íntimo. Olha o que diz aqui o escritor aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12. Só escute. Esse versículo está falando sobre Jesus como sendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o que vale dizer, porque Jesus, que é a palavra de Deus, é vivo e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções dos nossos corações. Há como fugir do julgamento de Jesus? No tribunal de Cristo? Não há como fugir. Portanto, na verdade, Paulo tinha razão quando ele escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O Senhor nos abençoe. Vamos terminar orando. Pai querido, Pai de amor, estamos diante da Tua santa e bendita palavra, tratando, ó Deus, de assunto que será tratado no futuro, quando daqui sairmos e estivermos na Tua presença, naquele encontro maravilhoso, naquela reunião com o Senhor, diante do trono de julgamento do Senhor Jesus, que tratará sobre as nossas obras e as nossas ações. Portanto, Deus, dá-nos a consciência de que, como pessoas salvas, estamos 24 horas, estamos 365 dias diante da presença do Senhor, e não há como fugirmos da Tua presença, porque o Senhor nos vê, o Senhor habita em nós, o Senhor está conosco, o Senhor sabe todas as coisas. Portanto, ajuda-nos a termos, ó Deus, uma vida manifestada diante de Ti por boas e preciosas obras, a fim de que sejamos galardoados naquele momento da avaliação das nossas obras. Eu oro agradecido no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.